Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Hábitos Cash, podcast que a gente fala sobre disciplinas, hábitos, rotinas. A gente sempre traz profissionais, atletas, empresários, empreendedores, destaques nas suas áreas. E hoje temos a ilustre presença de Matheus Fall. Matheus, ele é analista e consultor do Grupo Portfel também. Ele é um cara super voltado para investimentos. Ele tem uma carreira e uma trajetória incrível, destaque na área dele, um cara extremamente novo. Vocês que estão ambicionando uma carreira no mundo de investimentos, uma carreira no mundo voltado para negócios, com certeza vocês vão tirar coisas muito boas aqui do podcast. Matheus, muito obrigado pela presença. Ô, Vitor, muito obrigado aqui pelo convite. Acho que vai ser um papo muito bacana aqui conseguir ensinar aqui um pouquinho do que, né, do caminho que eu trilhei, das coisas que eu fui aprendendo. E só corrigindo, eu sou consultor hoje em dia da Portfel e tenho as certificações de analista e especialista em investimentos, uma coisa à parte, tá? Não sou analista da Portfel porque existem também uma equipe de analistas ao qual eu ajudo também, mas não sou analista específico da Portfel. Não, legal. E esse é um tema que eu queria começar por aí já. Porque assim, antes, né, de você surgir ali, o Matheus hoje cuida dos meus investimentos, mas antes de você surgir na gestão, e eu conheci o Grupo Portfel, né, antes, eu acabei entrando até com outro consultor, depois você assumiu minha carteira, mas eu fui muito pelo modelo de negócio. Você pode explicar um pouco o que é o analista, o que é o consultor, qual que é a diferença, o que é esse modelo da Portfel, por que ele é diferente? Certo. Acredito que o analista é uma profissão à parte, né? O analista basicamente é a certificação ali que você tem para estudar um ativo, estudar ali, por exemplo, Itaú. Eu vou entender a tese de Itaú, vou entender o modelo de negócio, vou entender o setor, vou ler os relatórios financeiros, DRE, balanço patrimonial, nota explicativa, fluxo de caixa, entender se é um bom investimento ou não, entender a precificação, fazer uma projeção de fluxo de caixa, trazer tudo isso a valor presente em uma taxa de desconto e entender se está caro ou se está barato ao preço que está negociado em mercado. Essa é a função do analista. Hoje em dia, nós não fazemos exatamente isso. Tem uma equipe lá dentro do Grupo Primo específico que faz, mas não é a nossa função. Acredito que a grande diferença do assunto mais importante aqui, e ao qual você mencionou, seria a diferença dos modelos de assessoria e de consultoria. E também do modelo do gerente bancário, né? Basicamente, a grande diferença, existem algumas, e seria assim muito difícil a gente explicar por detalhes, mas a grande diferença é o incentivo, é a questão do alinhamento de interesse. Basicamente, o consultor ele vai pegar na sua mão e entender exatamente tudo o que você quer e o que você está passando e quais são os seus objetivos de vida e vai traçar um planejamento e vai fazer uma cobrança, ele vai ser remunerado, porque ninguém trabalha de graça, de uma forma clara e transparente. Diferente de alguns modelos que até podem ser, mas geralmente não são, exatamente por essa falta de transparência e que muitas vezes o investidor mesmo ele não enxerga que está pagando. Ele acha que o gerente, que o assessor é um cara bonzinho que está ajudando ele a investir, mas muitas vezes essas pessoas são comissionadas, têm incentivos e muitas vezes são maléficos. É um modelo em que você, fazendo com que um investidor compre um produto ruim no mercado financeiro, ele ganha mais com isso. Então a grande diferença é o alinhamento de interesse e a questão do modelo de remuneração. Entendi, porque na verdade, e eu lembro disso quando eu tomei a decisão de ir lá pro Grupo Portfel, o que eu informei, se eu vou falar uns dados aqui, se eu falar ABC, você fala, cara, isso aqui não é bem assim, né? Tá bom. Mas acho que o grande ponto é o conflito de interesse, né? Então, o cara e isso aconteceu com as pessoas próximas que investiam, pessoas da minha família, aconteceu comigo que você está lá investindo, aí chega um certo momento, você ganha uma ligação, provavelmente da corretora que você investe, com um cara super legal te indicando um ativo. E não, como você disse, não que necessariamente seja ruim. Mas ele acaba defendendo ou dependendo da índole da pessoa, porque o conflito de interesse ele existe. Então, e aí, Salvo, me corrija se eu estiver errado, porque é dessa forma que eu entendo. Quem define qual que é a comissão que vai ser paga por um ativo é justamente quem está oferecendo o ativo. Então, se a Caixa ou se o Banco do Brasil lança um ativo, um fundo específico, ela vai determinar mais ou menos a comissão, e essa comissão ela é repassada para as casas, e quando executa isso, o assessor ele recebe, ele vai ter um ativo para vender, que ele vai ter uma remuneração, sei lá, de 3% e uma de 0,5%. Se ele oferecer de 3%, vai ganhar 3% do montante, de meio. Então,
o conflito de interesse, ele pode até olhar o ativo de meio e achar que é melhor, mas o outro ele vai ganhar mais. E fica, né, nesse intermédio. E a Portfel, quando veio e a solução que eu decidi ir totalmente lá para lá, é justamente que é um modelo de FII fixo, que é uma porcentagem do valor total investido, mas que o conflito de interesse não existe. Por quê? Porque a comissão ela é devolvida, né? E, teoricamente, onde que você ganha? Onde que a Portfel ganha? Onde que você ganha? No valor que eu tenho investido. Então, seu interesse é que eu tenha 100 mil, 1 milhão ou 10 milhões? Pô, 10 milhões, você vai pegar uma porcentagem dos 10 milhões. Então, o FII ou a remuneração que a gente ganha nessa parte, ela acaba sendo invalidada. Então, o conflito de interesse ele passa a ser, né, completamente excluso nessa relação. Na verdade, o seu interesse é que eu tenha cada vez mais dinheiro. Exatamente. E que a gente, logicamente, respeitando meu perfil investidor, respeitando meus objetivos, mas que ali eu construa isso, né? Então, acho que é uma solução bastante interessante. É por aí, né? Exatamente isso. Legal. E a Portfel, ela teve pelo menos eu não lembro se eu estudei isso ou se eu vi em algum lugar. Eu queria que você falasse um pouco disso, se é o caso. Salvo engano, esse modelo que hoje a gente fala que a Portfel tem, que ele não tem esse conflito de interesse, e já o outro modelo que existe esse comissionamento, ele é ilegal em alguns países, se não me engano, na Inglaterra e na Austrália já é ilegal. Nos Estados Unidos ele acha que não é legal, mas ele representa tipo 5, 10% do total, 90% já está nesse outro modelo. É essa a dinâmica desse mercado, certo? Exatamente. Então, fala um pouco pra gente como funciona isso e por qual a tendência, por que o mercado está migrando para isso, por que a Portfel cresce tanto, né? E qual é a grande vantagem, né, de estar nesse mercado? Certo. Bom, quando eu iniciei nesse processo, até foi difícil para eu entender como ele funcionava. Então, eu já certificado como especialista, como analista, eu ainda não conhecia esse modelo. Tanto é que eu tive oportunidades, muitas oportunidades, dezenas de oportunidades para trabalhar em assessorias e eu nunca me identifiquei com nenhum escritório exatamente por esse conflito e por ter metas agressivas, tanto em captação quanto em tentar gerar o máximo de receita dentro daquele dinheiro que eu estaria trazendo. Então, quando eu conheci a Portfel, entendi esse modelo novo, que é um desafio para a gente mostrar, e um desafio ainda principal para a gente mostrar que, cara, aqui você não está pagando nada. Aqui você vai pagar. Exato. Um serviço que você acha que é de graça, mas, enfim. E é um desafio muito grande, mas passando um tempinho e as pessoas observando os resultados, elas já entendem que, poxa, esse produto aqui, que o assessor muitas vezes colocou, poxa, não rendeu nada. Isso aqui foi negativo. Isso aqui foi um assessor que colocou e do nada ele saiu do escritório e me deixou aqui com uma bucha. Então, acho que essa questão de alinhamento no longo prazo, eu acredito que o cliente ele vai entendendo que mesmo ele pagando é melhor, porque ele está pagando por um serviço realmente transparente, que ele sabe quanto ele está pagando, então ele consegue mensurar esse valor e ao mesmo tempo ele consegue mensurar a qualidade. Então, poxa, se você me chama hoje, me manda uma mensagem precisando de um resgate ou aplicando um recurso e eu vou responder na segunda-feira, você vai ter uma percepção de valor. E geralmente essa ligação que você mencionou, a pessoa só liga quando o cara tem a grana ali em caixa e fala, poxa, vamos ver o que a gente pode comprar para esse cara. Sim. Então, eu acredito que exatamente a gente conseguindo, que é o grande desafio, a gente conseguindo expandir a zona de consciência das pessoas para mostrar que, cara, você vai pagar por um serviço, só que vai ser melhor para você e outra, você já paga, então muitas vezes vai ser mais barato para você, né? Muitas vezes esse não pagar é caro demais. Então, nosso grande desafio é tentar expandir o máximo da zona de consciência as pessoas e a gente fazendo isso fica natural de que elas entendam que é o melhor modelo. E nesse melhor modelo vai ser a questão de o mercado mudar. O mercado ver que a gente está crescendo, que a gente está conseguindo trazer clientes de outros modelos, vai falar, poxa, a gente tem que mudar aqui. Igual já acontece muito no mercado de assessoria. Muitas assessorias já estão trocando para o modelo do FII fixo porque eles entendem muitas vezes que é melhor, tanto para eles quanto para o cliente. E eu falo isso porque se um assessor que vai indicar só, por exemplo, ETFs e títulos públicos, e uma coisa que a corretora também não ganha dinheiro, basicamente essa pessoa também não vai
essa pessoa também não vai ganhar dinheiro. Então, é muito doido, porque se você tiver nesse modelo comissionado e você só indicar coisas ótimas para o cliente, cara, você pode não ganhar nada também. Então, não é justo com a pessoa. Então, acredito que a tendência do mercado é entender que, poxa, para os profissionais fazerem o melhor para o cliente de uma forma justa, todo mundo ganha. E aí você ganha na escala, no atendimento, no serviço, de uma forma um pouco mais justa, e aí questão do mercado enxergar, expandir e ir seguindo para o que é melhor. Não, legal, cara. E é bem isso, né? Logicamente, a gente não está dizendo que é esse o modelo que vocês têm necessariamente que seguir, mas explicando que esse modelo existe, né? Esse modelo está lá presente e cada um vai tirando suas próprias conclusões e ver o que faz sentido. Mas a lógica é muito vendável. A primeira vez que eu tive contato com a lógica da Portfel, eu não pensei duas vezes, Sim. porque você explica a dinâmica do negócio. Explica o conflito de interesse que talvez antes não estivesse claro. E para mim, por exemplo, não estava claro como água, né? Uhum. E tá... Esse modelo Portfel, para mim, fez total sentido. É muito vendável. E sempre vão para aquela máxima, né? Se você está consumindo algo e esse negócio é de graça, o produto é você. Sim. Então, a produto está sendo as pessoas. Elas estão pagando ou está sendo alguma coisa delas que elas não estão vendo. Seja audiência, seja atenção. No caso desse caso, é dinheiro, é uma parte Sim. que fica. Então, se não tem valor, né, sendo colocado lá, o produto é a pessoa. E nosso podcast ali é muito focado em hábitos, rotinas, né? E você voltar para esse mundo de investimento, falando com um monte de gente, vendo gente que acerta, gente que erra. Porque o investimento... É só pessoa física? Ou tem jurídica também? Você Jurídica cuida? também. Nesse mundo todo ali, e focando talvez mais na física, onde que está o acerto de quem está conseguindo construir alguma coisa e aonde que está as maiores escorregadas ali que o pessoal está cometendo? Comigo ou no mercado? Pode No falar do mercado a gente já mercado. falou um pouquinho Pode falar do mercado. da escorregada, né? Sim. Agora, enfim, as pessoas que mais conseguem construir patrimônio, a gente entende de que elas respeitam princípios, né? Uhum. E grande desses princípios ali é ter a disciplina para enviar um recurso, né? Porque quando a gente começa, a gente faz um planejamento. Poxa, o Vitor, ele quer se aposentar em X tempo com tanto de patrimônio, com tanto de renda mensal, então a gente precisa atingir tal resultado. E o caminho para tal resultado é esse, tal. Então, a gente define que o aporte mensal dele tem que ser R$3.000 por mês. E ele não segue aquilo, obviamente, ele vai falhar de alguma forma. Então, a gente conseguindo fazer com que o Vitor envie todos os meses aquele valor pré-estabelecido, que faça com constância, porque não adianta ele fazer uma vez, duas vezes e parar. Então, ter a disciplina de fazer um planejamento de fluxo de caixa para conseguir investir todos os meses, ter a constância para enviar todos os meses, ter a mentalidade de longo prazo. E aí entra uma questão de hábito que a gente, não foi combinado aqui, mas que quando a pessoa ela começa pelas primeiras vezes enviar dinheiro e ver aquilo rendendo, acho que é um sentimento ali que não dá para descrever. É uma coisa, tô fazendo dinheiro trabalhar para mim. Então, acredito que as pessoas que conseguem acumular patrimônio, elas possuem esses princípios de consistência, de mentalidade de longo prazo, de ter a disciplina para fazer aquele dinheiro sobrar no final do mês. Acho que isso... Não, e faz total sentido, porque agora, mais mergulhado do que nunca no estudo, eu estou estudando agora muito neurociência, para entender as origens das conexões que o cérebro faz para a criação de hábito. Então tem um estudo que já é mais ou menos conhecido ali para a formação de hábito, que é, em geral estão falando, hábito se forma entre 60 e 90 dias, faz 2 meses, 3 meses, o hábito é seu. Mas tem um estudo já feito e foi difundido de forma massiva, que nesse espectro, a média realmente foi de 90 a 60, mas a pessoa que criou um hábito de forma mais rápida, criou um hábito em 17 dias, e a pessoa que mais demorou para criar um hábito, ela chegou em 268 dias, se eu não me engano. Ou seja, quase 1 ano para criar um hábito. Mas o novo disso é que eles pegaram agora esse estudo e foram entender qual que é a diferença da pessoa que cria em 17 para a pessoa que cria em 268, que cria quase em 1 ano. A diferença, ela está basicamente de uma forma leiga e simples no otimismo. Por quê? A pessoa que cria hábito em 17 dias, ela mentalmente consegue reconhecer uma recompensa naquilo. Então, e a gente está falando, obviamente, só de hábitos bons aqui, né? Então, se ela está indo para academia, se ela está investindo, se ela está recolhendo dinheiro, ela faz isso por um período curto de tempo, ela consegue projetar isso
por ela ser otimista, ela já reconhece o esforço dela e vê a recompensa e o hábito se cria. E a pessoa que ela não é otimista, que ela vai, puxa, não faz sentido o que eu estou fazendo, não faz sentido, vai demorar muito mais tempo. Então, existe uma correlação muito grande em otimismo e clareza para a criação de um hábito. Isso é uma sacada nova agora Muito na legal. formação de hábito aí, que é bem bacana. E você agora, pessoalmente, Matheus, como é que você faz com a sua formação ali, de grana, patrimônio, você que cuida, tá tudo ali dentro que você faz a gestão, você cuida dos familiares, você é toda hora acionado ali para cuidar, dá uma dica, o pessoal acha que tem dica, né? Você dá uma dica, não pensa no longo prazo, agora acabou do Trump ser reeleito, então as bolsas estão todas estourando para cima, o Bitcoin tá uma maravilha, o dólar tivemos um fake do Google, né, do dólar. Tivemos. Incrível, né, cara? Como é que tá essa parte? Como é que você cuida e como é que o pessoal te procura para fazer essas dicas aí? Tem dica, Matheus? Cara, não tem dica. Não tem dica, infelizmente. É um trabalho bastante importante, porém tedioso. Acredito que realmente você criar uma estratégia para construir patrimônio não é a estratégia de investimentos que vem na mente das pessoas, de eu com 5 telas fazendo trade de boi gordo e, poxa, a gente vai ganhar dinheiro. Cara, não é assim, é uma coisa muito mais, cara, focado em ter aqueles princípios que eu comentei, poxa, ter todos os meses um aporte, a gente criando essa estratégia de como que o Victor precisa investir, se ele precisa tomar mais risco ou menos risco, dado a idade, dado a família, dado, né, a situação de vida que ele está passando. Entender a necessidade de fluxo de caixa, de liquidez que ele precisa, entender se ele tem perfil, principalmente para tomar risco, perfil, capacidade, necessidade, tolerância. Então, essas perguntas são perguntas importantes e necessárias de um planejamento inicial, e após esse planejamento inicial a gente fazer esse acompanhamento, corrigindo rota. Poxa, eu trabalho como CLT, daqui a pouco, poxa, eu virei empresário, muda completamente. Então, a gente tem que fazer um replanejamento. Mas os fatores que são importantes a gente fazer esse trabalho e dentro desse trabalho, né, poxa, entendendo tudo que a gente já entendeu, a gente vai fazer um planejamento de uma carteira. E aí, o mais importante para a gente conseguir atingir bons resultados é colocar cada classe de ativo, cada percentual correto em cada classe de ativo dentro do que você precisa. Então, poxa, se você é uma pessoa que com um perfil ultra mega conservador, a gente vai criar um perfil bastante concentrado em renda fixa. Mas dentro dessa renda fixa existe pós-fixado, que é o CDI, Selic, existe o IPCA+, que é a inflação, existe pré-fixado, existe não só as classes, mas, poxa, um crédito bancário, um crédito corporativo, um tesouro direto que você empresta para o governo, né? Então, existem várias classes e vários ativos dentro dessas classes. Então, o planejamento, a parte mais importante da nossa estratégia é entender esse perfil, criar essa estratégia, dentro dessa estratégia e seguindo a estratégia. Então, acho que é menos prazeroso e com menos adrenalina do que os filmes mostram, mas é uma coisa bastante importante e que mensalmente você sabe que eu tô lá cobrando aporte, cobrando, explicando os resultados, cobrando, né, recursos para a gente fazer o balanceamento da carteira, porque a gente sabe que é isso que vai trazer aqui você atingir os seus objetivos financeiros, né? Exato. E é como ver a grama crescer, né? Exatamente. Tem que deixar lá e aguardar que o processo vai acontecer. Mas escorregada, cara, você que está aí acompanhando esse pessoal, né? Onde que estão as escorregadas do pessoal? Você escorrega numa compra de carro, numa compra de casa? Esse fim de semana eu tava... Esse fim de semana não, ontem eu tava na concessionária, postei uma fotinha que fala, presente de Natal antecipado, mas vou parar de te seguir, cara. E tá certo, tem que cuidar ali da grana. Mas as escorregadas estão onde? Uma aquisição justamente desse... Porque brasileiro é muito focado em sonho de casa e carro, né? Uhum. Hoje eu tenho 2 carros de coleção, mas são carros que não têm valor, né? Uhum. Mas carro, praticamente, eu não estou usando carro, eu moro de aluguel, então a minha estratégia está muito voltada para aquilo, para estabelecer um custo de vida que faz sentido, mas eu sei que tem esse desejo, né, de muitas pessoas, e eu tenho certeza que
parentes mais velhos meus, que vão olhar quando eu falo, eu comprei uma casa, e vão falar, meu Deus do céu, que maravilha, que bênção, do que se eu mostrar talvez a minha estratégia financeira, mostrar o que está por trás, vão falar, nossa, mas é seguro deixar se lá? você falar, poxa, vendi uma empresa, o pessoal, nossa, tava mal das pernas, quebrou a empresa. Exatamente. Onde está escorregando? Onde que o pessoal está escorregando, Matheus? Cara, eu acredito que no momento de antecipar sonhos e no momento de você não escolher as suas prioridades, porque eu acredito que quando a pessoa ela tem um checklist ali, poxa, imposta pela sociedade, ela já quer tudo ela já quer tudo de uma vez. Então ela já quer o carro, a casa, poxa, um emprego público, por exemplo. Então assim, ela segue aquele checklist, ela não para primeiro fazer conta. Isso aqui não é culpa dela, porque poxa, a nossa cultura e as nossas escolas não foram preparadas para ensinar isso. Então, muitas vezes a pessoa, numa casa de 200 mil, ela paga 600 mil, taxas de juros super abusivas, cartão de crédito, poxa, um mês que ela não paga, poxa, já vira uma altura. E assim, a pessoa não sabe realmente usar, ela não sabe o que é cheque especial, ela não sabe juros de cartão, ela não sabe. Então, isso muitas vezes começa a sair do controle e vira uma bola de neve. Então a pessoa nem comprou nada, nem construiu patrimônio, já está devendo alguns milhares de reais. Então, acredito que nessa parte de conhecimento, muitas pessoas pequem, talvez não por, assim, obviamente por falta de conhecimento, mas, poxa, por isso que o nosso trabalho é tão importante, porque mostra ali um pouquinho de como o dinheiro funciona, tá? E a questão de antecipações nessa questão de, poxa, acabei de sair da faculdade, consegui um emprego, tô com uma renda, já vou colocar, já vou criar um financiamento onde, poxa, eu ganho 2.500 e a parcela do carro é 2.300. Então ela já não pensa nos passivos que esse carro vai gerar. Então na questão de PVA, na questão de seguro, na questão de licenciamento, manutenção, enfim, vários outros passivos. E qualquer deslize ali, ela já vai, poxa, perder literalmente o carro, porque o carro não é dela, é do banco, e o banco vai simplesmente ir lá e pegar o carro dela. Pois é. E da mesma forma, se der certo, ela vai pagar 3, 4 vezes o valor do carro. Então, muitas vezes, ela pode fazer essa conta de, poxa, nesse momento da minha vida, se eu pegar esses 2.500 e pegar esses 2.000 da parcela e investir, daqui 1 ano eu já tenho X valor, daqui 2 anos já tenho muito mais. Poxa, o dinheiro vai rendendo, eu vou criando o hábito de investir. Então, daqui 3 anos, talvez grande parte ali da parcela que eu comprar um carro, assim, primeiro que ela já vai poder ter a opção de comprar o carro à vista, talvez. E muitas vezes ela vai ter uma renda através dos investimentos que possa ajudar ela a pagar já alguma parcela de carro. E, poxa, pode escolher ali a taxa de juros dentro do financiamento que faz mais sentido. Então, quando a pessoa não tem conhecimento e planejamento para isso, basicamente vai entrando em uma bola de neve negativa e vai fazendo com que a pessoa se afunde, ao invés de usar os juros compostos para uma coisa boa, né, que é acumulando patrimônio. As pessoas elas têm muita facilidade de pensar de forma aritmética, né? Mas Sim. Muita dificuldade de pensar em forma geométrica, né? Eu quero saber depois um pouco desses pilares, mas fazendo uma analogia a isso da dificuldade, que não tem nada a ver, mas tem um outro... Quando foi quebrado o genoma, né, quando foi estudada a estrutura do DNA, demorou-se, acho que 10 ou 15 anos para estudar 1% dele, para quebrar 1% dessa cadeia. E o médico, esqueci o nome do médico que fez essa análise, mas demorou quase 15 anos para fazer esse 1%. E a perspectiva que o mercado, na verdade a sociedade de medicina estava dando para ele, é que seria uma tarefa infindável, que ia demorar mais de 100 anos para ele concluir essa tarefa. Só que ele já conseguia pensar de forma geométrica. E ele profetizou e deixou claro que isso ia ser... Isso foi em 97, se não me engano. Ele conseguiu deixar claro que isso seria feito em 7 anos. Por quê? Porque 1 vezes 2 dá 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. 100% chegaria em 7 anos. Então, essa dificuldade das pessoas pensar de forma geométrica é complicado. E aí, quando ela experiencia isso em alguma coisa, ela consegue ver o resultado. Seja em, vou investir e com o investimento acontecendo eu consigo ver alguns resultados, isso vai dando certo. Seja em, vou me debruçar, vou estudar, vou fazer uma faculdade, vou fazer um curso
e de repente você se vê com conhecimento bastante, vou entrar na academia, vou treinar, e de repente você vê, porque o pessoal vê de um dia para o outro, vê a conta simples e tem essa dificuldade de encontrar, né? Mas você falou um pouco desse balanceamento, você falou de um perfil conservador, acho que todo mundo entende de uma forma geral o que é renda fixa, né? Mas você consegue dar uma pincelada de que é equilibrado e de uma forma, para todo mundo poder entender, até em linguagem, quais são os pilares ali que vocês costumam alocar, qual é a metodologia, né, que é utilizada e como que uma compensa a outra? Por que a lógica existe? Por que geralmente quando uma cai, a outra tende a subir? E como é que isso é compensado? Legal, eu só gostaria de voltar um pouquinho na pergunta anterior para comentar 2 casos. Referente a financiamento, referente a financiamento imobiliário. Porque recentemente alguns casos apareceram de pessoas que queriam resgatar o dinheiro para comprar imóveis, né? Então uma carteira ali que hoje em dia estava, né, um perfil um pouco mais agressivo, no momento legal, estava ali em 16, 17%. Legal. A pessoa queria resgatar para comprar o imóvel. 17% só entender ao ano, o rendimento Isso, anual. ao ano. E aí, a gente fez uma simulação ali numa empresa parceira que a gente tem, de que a gente conseguiria financiar, né, oferecer uma taxa de financiamento entre 8% e 10%, dependendo do banco. Então, a taxa de 8% era um processo um pouquinho mais burocrático, a de 10% já era um crédito pré-aprovado. Então, ele basicamente tomaria um crédito para financiar o imóvel, atingindo o objetivo dele em 10%, e ao mesmo tempo a carteira dele, né, seguindo a mesma tendência, continuaria com essa expectativa de retorno de 15, 16, 17%. Sim. Então, onde eu quero chegar? Muitas vezes até pessoas que possuem conhecimento, pessoas que possuem alguns milhões de reais, às vezes só comentando uma ideia com um profissional, a pessoa vai conseguir trazer um insight, trazer uma ideia, trazer um benefício para ele. Legal, né? Cara. E no meu caso, por exemplo, eu também sou uma pessoa que, por exemplo, quer um imóvel. E eu tenho renda para já ter um ótimo imóvel no caso. Só que eu sei que eu vou antecipar um sonho. Eu sei que o meu objetivo principal não é esse, minha prioridade não é essa. Então, se eu continuar trabalhando e guardando o dinheiro que eu guardo por 1, 2, 3 anos, daqui a pouco esse imóvel que eu vou comprar, que eu quero comprar, que eu desejo comprar, vai ser uma fatia irrelevante do tanto que eu acumulei. Então, existe muito essa questão de prioridade. E principalmente alinhando com o seu objetivo de vida. Porque hoje em dia eu tenho uma rotina em um determinado local. Mas eu não sei se daqui a pouco aparece uma oportunidade para mim em outro estado, em outro país, um pouco mais longe. Aqui em São Paulo, poxa, é muito grande, é muito trânsito, né? Então, poxa, muitas vezes eu trocar de uma região, mesmo que perto, poxa, pode fazer total diferença aqui na minha rotina. Então, exatamente para eu ter tempo para refletir realmente aonde eu quero passar o resto da minha vida e também ter essa questão financeira muito planejada. Eu queria comentar um pouquinho antes. Não, bem legal, Isso. cara. E a conta tá feita lá, né? Se o cara tá com... E o crédito imobiliário hoje tá... Eu não sei hoje, mas eu lembro que é justamente isso. Um ótimo tá na casa de 8, vai estar na casa de 11, 12 ali, um regular. O cara tá com rendimento base 17, você tá ganhando 5% do cara. Ele não tá tirando o dinheiro do bolso, tá com imóvel, ou seja, ele não descapitalizou. Exatamente. Ele tá com um passivo, né? Porque ele comprou para sonho, né? Ele não comprou para investir. Isso. Ele tá com um passivo lá que entrou, mas talvez virasse investimento, mas não descapitalizou, tá rendendo e tem a tendência. Não atrapalhou a nossa estratégia. Não atrapalhou, lógico que é assim, tendência. Por mais que ele seja um perfil agressivo, poderia que o 17 caísse para menos 9, mas mesmo assim não tá descapitalizado. Tem margem de manobra, margem de correção, né? Então é bem legal. E vocês entram também nesse apoio de gestão pessoal também, né? Cara, total, 360. Seguro de vida, por exemplo. Seguro que a gente já trabalhou. É isso. E toda a questão de planejamento patrimonial, planejamento sucessório, questão de holding offshore, enfim, toda a estrutura financeira que a gente que é importante para o cliente e a gente consegue agregar valor, a gente vai conseguir atender. Sucessão patrimonial é justamente na parte de falecimento de uma pessoa, né, e passar para os herdeiros, né, de comunicação geralmente de um pai para os filhos, né, ou para quem vai ficar.
Mas fala um pouquinho, pessoal, o que que é o hold, o que que é o offshore? Que é isso? Como é que Cara, funciona? não só em forma de falecimento, mas você pode fazer a sucessão, o Em vida. planejamento em vida. Sim, sim. Exatamente. Você pode fazer uma doação em vida. Existem várias estratégias para a gente conseguir otimizar essa questão de, assim, tudo de forma lícita, mas conseguindo economizar tributos, conseguindo facilitar esse processo de herança. Então, poxa, a gente vê muitos casos de brigas familiares, de inventário travado por muitos e muitos anos, porque, enfim, por besteira ou por ego. Então, quando a gente faz ali um básico planejamento sucessório, a gente consegue trazer ferramentas, e não existe certo e errado também, para conseguir otimizar, facilitar e baratear todo esse custo. Então, é uma das opções. A gente pode usar, por exemplo, uma holding para conseguir cada vez mais trazer camadas para proteger o patrimônio de uma família, e consegue também fazer estratégias para conseguir reduzir tributos. Então, por exemplo, eu tenho. O que é uma hold, para o pessoal entender? A hold Cara, é a holding é uma uma empresa. É uma empresa que você vai concentrar o patrimônio, e aí vão ter os sócios da empresa. que é a família, nesse caso. Digamos que assim, nós temos aqui juntos, ou não, ou só eu tenho 5 imóveis, por exemplo. E aí eu alugo esses imóveis. E aí eu vou pagar, né? Segue ali o modelo de R, né? A alíquota de R, que é progressiva, mas, poxa, é muito fácil que já atinja a alíquota de 27,5%. Agora, quando eu crio uma empresa e a empresa tem essa atividade e recebe ali os aluguéis, ali não existe uma alíquota exata, mas, poxa, vai ficar em torno de 12%, 13%. Então, você consegue ter essa economia tributária, né? E também tem uma questão sucessória também, não só sucessória, mas sim, sucessória, porque você vai fazer, né, poxa, uma possível doação em vida ou quando realmente a pessoa falecer, mas de que você consegue contabilizar o valor de custo do imóvel dentro da holding, enquanto o valor dentro da APF seria o valor de mercado. Sim. Então, no momento ali que você vai ter a incidência do ITCMD ou na doação ou na morte, você consegue pagar muito mais barato, sendo que o valor de custo está registrado, e a gente sabe que qualquer imóvel há 10 anos atrás era um quinto do valor, né? Exato. Então, enfim. E também a proteção, né? Porque se a pessoa tem uma empresa, tem uma coisa diferente, tem uma holding familiar, por exemplo, existe a proteção de bens, né? Uma coisa dificilmente vai se comunicar com a outra, então tem toda uma estratégia de proteção também dentro do holding, né? Exatamente. Legal. E falando agora do Matheus ali, profissional, porque vamos responder vai lá. a caixinha que eu não respondi, a caixinha do balanceamento e da renda fixa. Vamos. Como funciona essas quatro? São quatro, né? Os quatro principais caixinhas, vamos dizer? Ou você separa em duas? Como é que funciona essa etapa aí? Cara, existem classes e subclasses. Uhum. Dentro das classes, a gente tem renda fixa Brasil. É que assim, a gente tem renda fixa Brasil e exterior. A gente tem renda variável Brasil e exterior. A gente tem multimercado. A gente tem imóveis, dólar. Então, assim, a gente tem, acho que mais do que 4, mas para simplificar, acho que 4 é o suficiente. Legal. Mas explica aí como funciona e como balanceia isso, por que uma sobe e outra cai, como acontece isso de uma forma prática, o pessoal entender. Tá bom. Basicamente, o que a gente faz é um trabalho estratégico, usando ali, exatamente na teoria econômica, ali um ganhador do Prêmio Nobel, Markowitz, que ele fala que, poxa, você consegue ter um portfólio, assim, dentro de um gráfico ali entre retorno e volatilidade, que é basicamente o risco da carteira, existem vários pontinhos que são os ativos. Então, existem ativos que são mais arriscados e podem oferecer mais retorno e tal. E dentro de um portfólio, né, ele fala que a gente consegue otimizar ativos que se comportam de forma diferentes para conseguir buscar o mesmo nível de retorno, ou mais retorno, ou menos retorno, mas de acordo com um risco aceitável. Então, o que eu estou dizendo aqui? Basicamente, você consegue combinar dois ativos que vão buscar mais ou a mesma expectativa de retorno para menos risco. Então, você melhora o Sharpe ali da carteira, o que a gente chama. E nesse processo, a gente pode
A gente pode utilizar, por exemplo, uma taxa livre de risco, que é, por exemplo, o CDI, né, a Selic. A gente pode colocar ativos que podem assumir um pouquinho mais de risco, né, buscando mais retorno, até mesmo outros tipos de renda fixa, ou até mesmo crédito privado ou crédito bancário. E na parte da eficiência e otimização em si, a gente pode citar a bolsa e o dólar como um caso prático. Porque quando a gente tem um cenário em que a bolsa sobe, geralmente o dólar cai. Quando o dólar sobe, geralmente a bolsa cai. São convexos. Eles são correlacionados negativamente, que a gente chama. Ah, ok. E nesse processo, as pessoas acham que isso ficaria numa média. Mas não, porque eles se comportam de forma diferente, mas com uma expectativa de retorno para cima. Então, na prática, você reduz a volatilidade, tendo os dois ativos em portfólio, e você aumenta a expectativa de retorno, principalmente sabendo que a gente vai balancear aquilo de forma periodicamente. Então, você vai gerar um alfa de balanceamento. Por sempre que a bolsa subir, você vende um pouquinho e compra o dólar. O dólar subiu, você vende um pouquinho e compra a bolsa. A gente vai conseguindo criar um portfólio bastante eficiente. E equilibra os pratos ali, tudo tende a crescer. Porque se você está muito exposto em uma categoria só, você vai estar completamente exposto a ela. Se ela cai ou se ela sobe muito, ela vai estar somente nela. E a média no longo prazo, estatisticamente, vai sempre ganhando, né? Exatamente. E aí a gente vai trazendo mais sofisticação nessas estratégias. Vai colocar outros tipos de renda fixa, não só o dólar, mas a bolsa em dólar, renda fixa em dólar, cripto em dólar, ouro em dólar. A gente vai trazer ativos descorrelacionados, que, poxa, independente se dólar subir ou bolsa subir, ela pode ter comportamentos diferentes. Então, assim, a gente traz realmente um trabalho científico muito forte para conseguir trazer um portfólio bastante equilibrado, bastante diversificado e que vai ter essa eficiência de um Sharpe muito bom. Então, uma relação de risco-retorno muito boa. Legal. O que é Sharpe? Sharpe é basicamente essa relação de, poxa, eu tenho, digamos que você chega para mim e fala, poxa, eu comprei Bitcoin, tô com 100% de rentabilidade. Tá, mas qual que é o nível de risco que você correu para isso? Então, o Sharpe ele mede não só o retorno, mas em relação àquele risco que você estava correndo. Entendeu? Entendi. Boa. E agora, falando um pouco mais do Matheus aí, profissional de ponta ali, super reconhecido, super bem validado. O que o Matheus faz ali no âmbito pessoal, né, em questão de rotina ali, em nível de estudo, rotina, acordar, treinar, como é que isso funciona para o Matheus para manter um profissional de ponta ali e atender as demandas do trabalho? Eu acho que mais importante do que manter hoje em dia foi criar essa rotina para eu atingir o que eu tenho atualmente, né? Então eu lembro que lá no comecinho, vou pegar uma aguinha aqui que eu tô com uma... Vai lá. Matheus, se eu não me engano e sigo bem nas redes sociais, Matheus joga tênis, Matheus vira e mexe joga bola, se eu não me engano também, né? Uhum. Eu vi ele de kimono ontem, sei lá, falei, cara, vai começar outra empreitada, né? Como é que funciona? Eu sei que a parte esportiva não necessariamente precisa mergulhar só nela, né? Mas a parte de rotina em geral, como é construída essa excelência aí por trás? E tem correlação? Você acha que uma coisa está correlacionada com a outra de performance no trabalho? Cara, sim, só que não começou assim. Eu lembro que quando eu era adolescente ali, quando eu comecei a introduzir na leitura, eu li alguns livros que me ajudaram a entender quais fatores seriam importantes para eu conseguir crescer na vida, porque naquele momento, poxa, eu não tinha nenhuma base, eu só queria ter sucesso e dinheiro. Então chegou um momento em que eu comecei a ler bastante. Eu li alguns livros, como por exemplo, O Milagre da Manhã, que mostrou muito, não só por acordar cedo, mas quais hábitos assim, seriam bons para minha vida. Então você ler, você fazer exercício, você comer bem, você meditar, por exemplo. E um outro era A Tríade do Tempo, que é do Christian Barbosa. O cara é um gênio. E esse livro, assim, me ajudou muito a ter essa gestão do tempo. Então, naquela época, eu estudava muito, né? Teve um momento ali que eu passava, né, da faculdade, de casa para
de casa pro trabalho, do trabalho pra faculdade, da faculdade pra casa, assim, coisa de 5, 6 horas em transporte público. Então eu passava lendo esse tempo. E eu sabia que a leitura e o conhecimento era o que ia fazer, né, que eu chegar no próximo passo, subir o próximo degrau. Né? Muito porque também lá no comecinho da minha segunda faculdade, eu comecei a ler um livro que chamava Gestão de Pequenas e Médias Empresas. E, cara, Victor, cara, foi animal porque eu tinha uma matéria na faculdade com o mesmo tema. E, cara, eu li esse livro em questão de 3, 4 dias. E, cara, tudo que eu fui aprendendo na matéria ao longo de 6 meses, eu aprendi em 4 horas. Aliás, 4 horas não, 4 dias. E eu falei, cara, não é possível que na faculdade eu tô gastando esse tanto de dinheiro, esse tanto de tempo, esse tanto de energia pra uma coisa que me trouxe, cara, muito conhecimento de uma forma rápida e barata. E aí eu falei, cara, são os livros que vão me ajudar a mudar a minha vida. Então eu comecei a ler muito por causa disso. Então todo esse tempo, cara, era muito leitura. Então assim, eu me habituei muito na leitura, tá? Eu não tinha nem tempo de fazer outras coisas, porque conforme eu comentei, cara, era trabalho, faculdade, leitura, trabalho, faculdade. Então assim, não tinha muito o que fazer. Mas isso aqui já se tornou um hábito. E eu só fui descobrir isso quando eu li depois O Poder do Hábito. Que ele mostrou realmente na ciência como que funciona a questão do desejo, do gatilho, né, da recompensa. Então depois eu entendi, poxa, eu preciso, pra eu mudar, porque naquela época, sim, eu sempre fui muito acostumado em fazer esportes e tal, mas, cara, naquela rotina não tinha como, né? Então assim, eu sabia o que eu precisava fazer pra mudar, né? Mas, enfim, eu precisava esperar um tempo, né? Eu precisava que aquilo virasse prioridade pra mim. E isso aconteceu, cara, bem num momento turbulento ali da minha vida, que foi na pandemia. Tirando a parte trágica aqui da conversa, quando chegou a pandemia, foi aonde poxa, eu tive o estalo, aonde aquelas 6 horas em transporte público viraram horas disponíveis. E aí eu falei, poxa, agora é hora de ser prioridade. Então eu falei, cara, agora eu vou voltar a treinar. Eu vou estudar muito sobre nutrição para comer bem. No momento ali em que eu era mais produtivo, tanto no trabalho como no finalzinho ali da faculdade, eu comecei a priorizar também a criação do meu curso de investimentos que eu tinha na época. Então, ali sim, assim, foi uma estratégia que eu fui criando. Muito no começo por motivação, muito depois por disciplina. Então, poxa, eu tinha ali um calendário ali certinho, diário de, poxa, das 6 às 9 eu vou estudar para certificação no mercado financeiro, das 9 às meio-dia eu vou trabalhar, das meio-dia e meia às 1h30 eu vou ler um pouquinho, depois eu vou continuar trabalhando, depois eu vou das 5 às 6 eu vou para academia, da academia eu vou voltar e continuar a dar atenção pro meu curso até às 11. Então, assim, era uma coisa muito, muito regrada mesmo. E aquilo, muito por repetição, foi realmente se tornando um hábito, né? Então, cara, a leitura eu já tinha, mas a questão de tentar cada vez mais ser produtivo e até mesmo estudando essa questão de ordem. Porque, por exemplo, quando eu treinava de manhã, eu trabalhava bastante à tarde, só que aí à noite eu não tinha vontade, assim, eu não tinha energia. Então, eu preferia poxa, estudar mais de manhã, trabalhar à tarde, ir pra academia e voltar, porque quando eu voltava da academia eu já estava energizado de novo. Então, assim, é muito estratégico essa questão, mesmo eu sabendo o que eu tinha para fazer, às vezes de uma forma eu fazia de um jeito e de outra forma eu fazia de outro. Então, isso foi realmente a estratégia que eu criei para ir desenvolvendo esses hábitos. E depois, assim, hoje em dia eu não penso mais nisso. Hoje em dia simplesmente é natural. Assim, poxa, eu não penso, poxa, eu vou treinar hoje ou não. Poxa, que horas eu vou treinar hoje para encaixar na minha rotina? Mesma coisa com leitura, mesma coisa com trabalho, né? Poxa, não tem um horário fixo, mas, poxa, às vezes as pessoas se surpreendem que numa segunda-feira eu não trabalho, mas de sábado e domingo eu tô lá, cara, super focado, ou que, poxa, eu não treino, poxa, em um dia e no outro, cara, eu treino 2 vezes. Então, assim, é uma coisa muito
de planejamento, mas quando isso virou hábito, quando essas coisas que eu mencionei, que, poxa, eu sabia que eram importantes para mim, viraram hábito, hoje em dia, assim, eu não tenho mais esse desafio, essa dificuldade e essa questão de, poxa, eu tô procrastinando. Não, porque, cara, eu sei o que eu tenho que fazer e, cara, é simplesmente rotina, sabe? Eu vou e faço. Legal, e livros fazem uma grande diferença. Você é novo, né? Quantos anos você tem, Matheus? 27. Então você é um cara super novo, né? E a gente vê, pelo menos a gente ouve falar bastante, e as redes sociais elas influenciam bastante na dificuldade que a nova geração está tendo de ler textos mais longos, né? E livro inevitavelmente é isso, né? É um texto longo, né? Mas o livro Sim. traz tanta coisa, cara, tanto conhecimento, e quando a gente tem a oportunidade de mergulhar nesse mundo aí, a gente vê a riqueza, né, que está lá à nossa disposição. Você percebe uma resistência também dessa nova geração em leitura, colegas seus ali, você vê que você despontou deles nesse sentido? Como tá? Você tá mais próximo ali deles? Cara, eu sempre enxerguei um pouquinho dessa resistência, né? Assim, parece que é unânime, que todo mundo tem déficit de atenção, todo mundo tem algum problema que, cara, ninguém consegue ler, sabe? Parece que Focar, né? assim, parece que é uma coisa que, enfim, todo mundo dá a mesma desculpa. Obviamente tem pessoas que realmente, enfim, tem alguma questão, alguma Claro. dificuldade, mas assim, cara, é impressionante como todo mundo tem ao mesmo tempo aquilo, sabe? Então assim, eu falei, cara, não é Seja possível que dislexia, ninguém seja consegue. TDAH, todo mundo tem TDAH. Então, né? tipo, e assim, eu pensei, cara, eu tô falando, e assim, em muitos casos, assim, pra mim foi difícil, por quê? Porque ninguém falou nada pra mim. A questão de começar a ler e criar esse hábito foi uma questão muito de, poxa, eu preciso melhorar de vida e esse é o caminho que eu encontrei. Mas se alguém que eu admirasse chegasse pra mim e falasse, poxa, isso aqui é importante pra você, leia, poxa, isso ia facilitar 1000 vezes a minha vida e ainda mais se eu fizesse isso mais cedo. Só que aí até eu acho que a escola tem um pouquinho de culpa, porque da maneira que não é uma coisa divertida de ler. Eles botam a gente lá pra ler 15 livros de literatura que não dá pra entender nada, que muitas vezes, poxa, eu sou adolescente, eu vou querer ler, poxa, Machado de Assis, então, tipo, você já pega um trauma daquilo. Então, acho que cria um pouco de resistência nesse quesito. E eu acho que parte do nosso trabalho é mostrar que, cara, assim, esse caminho de leitura é um caminho fácil, barato e rápido de ler, de conseguir conhecimento, e é esse conhecimento que vai te ajudar a ter sucesso e crescer na vida e conseguir mais promoções e mais possibilidades. Então, assim, eu acho que a gente tem que mostrar o que ela pode ganhar para pagar o preço da leitura. E aí, um outro ponto que você mencionou, e esse acho que é um pouquinho mais sério também, e que hoje em dia eu também tenho a dificuldade, é que hoje em dia a gente está na sociedade de tudo ao mesmo tempo, de, poxa, dopamina rápida a todo momento, falta de foco. Então, assim, eu que sempre estudei e planejei a minha rotina para conseguir me manter concentrado e com foco, cara, é difícil porque, poxa, você quer estímulos o tempo todo, com Reels, com Shorts, com TikTok, e mesmo se você não tá vendo aquilo, o seu cérebro tá pedindo. Então, eu acho que se a pessoa não tem um baita planejamento e uma baita consciência de que isso acontece, como que ela pode fazer para melhorar, eu acho que é ladeira abaixo. Eu acho que cada vez mais ela vai ficar um escravo ou escrava, né, do smartphone e vai, assim, ser cada vez menos produtiva e realmente não vai conseguir nada na vida. Eu mesmo passo por momentos dessa forma e na hora eu já entendo, poxa, isso aqui tá me fazendo mal, vou reduzir o uso ou eu vou trabalhar com isso aqui longe de mim. E é difícil, porque, cara, eu trabalho com o WhatsApp também. Então, poxa, todo momento aparece lá um grupo e eu quero ver. Poxa, eu trabalho com o Instagram. Os meus resultados, os meus KPIs ali estão sendo metrificados por lá. Então, eu preciso ver. Mas eu tenho que tomar muito cuidado para não cair na armadilha de ficar vendo coisas que não vão me trazer nada. Então, acho que essa parte é um pouquinho mais séria, mas a gente tem que mostrar para as pessoas que, cara, isso é um problema, e se elas não entenderem esse problema e não tentarem trabalhar para que isso não aconteça, para que ela crie uma estratégia para limitar de uma certa forma, eu acho que, cara, vai ser difícil a próxima geração.
Conflitos políticos à parte, né? Eu vi essa semana a notícia que o TikTok está na beira de ser proibido nos Estados Unidos, né? O algoritmo do TikTok, ele é feito ali para manter você naquele feed infinito, ele é muito inteligente, ele vê o que responde, ele entrega essa dopamina que a gente, né, inevitavelmente busca, é uma forma de Sim. recompensa. O Instagram talvez menos nocivo porque a gente, pelo menos, você pode escolher rolar o feed no que você segue, mas mesmo assim é uma descarga muito grande, né? Então é bastante difícil tudo isso. E na sua fala de construção de rotina, antes disso, a leitura, né? Só para encerrar o tema da leitura, que é muito importante Tá. e eu recomendo muito, você falou que foi algo que você não teve nenhum exemplo próximo, família, que te trouxe isso, e se não teve, de onde que veio? Cara, não sei ao certo, mas imagino que iniciando ali os YouTubers comentando ali sobre produtividade, sobre desempenho, sobre investimentos, eu fui entendendo de que eles aprendiam lendo. Então, se eles davam uma aula explicando os princípios de Ray Dalio, por exemplo, poxa, pra que eu não vou ler os princípios de Ray Dalio, né? E eu não sei se foi exatamente isso, porque eu lembro nitidamente deu na mesa do meu, enfim, de um trabalho que eu tinha. E aí eu colocava, cara, livros de empreendedorismo. Aí eu via lá 3, comprava. Tanto é que os primeiros foram esses. Foram Gestão de Pequenas e Médias Empresas. Sim, um livro que nenhum adolescente pegaria como diversão para ler. A Estratégia do Oceano Azul. Nossa, você leu esse livro com quantos anos? Cara, eu li, devia ter uns 17, 18. A Estratégia do Oceano Azul com 17 anos é surreal, cara. Cara, é um livro muito maçante. É chato. Assim, ele é ótimo, cara, mas porque ele é eu maçante. já tinha lido muito sobre economia, sobre coisas mais chatas. Então, assim, eu gostei daquele livro, sabe? Ele é ótimo, mas ele é maçante. Ele é difícil de ler. Ele tem muito termo técnico, ele mergulha muito no detalhe de econômico. Então, um livro por 17 anos E tinha um também que era Decifre e Influencia as Pessoas, que era do Paulo Vieira, se eu não me engano. Que é muito parecido com o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Então, mas assim, eu lembro que antes disso, já na minha primeira faculdade, que eu tava indo pra lá de metrô, de ônibus, eu já lia, só que assim, eu lia coisa que, assim, eu lia porque eu sabia que ler era legal. Então, assim, eu pegava e lia, mas assim, nada técnico, uma coisa completamente historinha e tal. Eu li um livro muito legal uma vez que chama Mercadantes da Noite, que é do Ivan Santana, se eu não me engano. Que é, assim, uma história. Só que é uma história de 2 traders que, assim, era uma coisa maluca. Um, poxa, via ali a safra de laranja que ia chover, então o cara esperava para vender a safra e vendia. Aí o outro fazia uma estratégia para comprar a empresa do outro e quebrar a empresa do outro. Aí o outro ia lá e, tipo assim, no final, sei lá, o cara morreu. Assim, uma coisa absurda, sabe? Um Game of Thrones do empreendedorismo. E é por isso que, assim, grande parte das pessoas quebram a cara no começo dos investimentos, querendo fazer day trade, achando que vão enriquecer rápido e fácil. E, cara, eu sempre fui humilde nessa parte de, cara, assim, baseado nessa história, eu sei o que acontece na vida, né? Poxa, você quer ser mais esperto que as pessoas. Então, cara, nunca vou chegar perto disso. É isso. E você falou uma coisa bastante interessante da formação do hábito, que muita gente, né, agora que eu tenho falado muito disso, todo mundo vem me perguntar bastante de disciplina. Como é que eu faço isso? Porque o hábito, tecnicamente desenvolver o hábito, dá pra você estudar e é simples, você entender o conceito hábito. Mas o entender o conceito disciplina, por mais simples que seja, como eu desenvolvo. E você fez algo na sua rotina que, se eu pudesse colocar uma dica para quem quer desenvolver disciplina, você fez. Disciplina é preparo antecipado e organização. Se você está preparado antecipadamente para a organização do horário que você vai fazer, que você parava, você acordava, você estudava, depois você fazia a leitura, você dedicava 1 hora para o almoço, você voltava para estudar para o CPA 10, CPA 20, todas essas certificações você deve ter tirado. Então, isso é um contexto todo porque a disciplina impera. Mesmo fazer dieta, vou estudar nutrição. A comidinha tá pronta lá, cara, você vai comer a comida. Então chegou em casa cansado, a organização e prever o que vai acontecer ajuda muito na disciplina. E você falou do milagre da manhã, e eu volto ali para minha neurociência que eu tenho estudado bastante agora. Existe muito claro agora o conceito de que de manhã a gente busca algo, quimicamente falando, e à noite a gente busca outra coisa. Então, de manhã, a gente quer dopamina, a gente quer produzir. Então, por isso que é interessante você acordar de manhã e
pra academia, você trabalhar, você tá com a faca nos dentes, você quer produzir e você vai baixando a energia no dia. E por isso que a organização também ajuda em todas essas questões de Sim. manter dieta e tudo mais, mas você vai baixando a energia no dia porque você quer dopamina no começo. E se você cumpre, putz, o que eu falei que eu ia fazer, eu fiz, eu treinei, eu fechei aquele contrato, eu fechei o cliente, eu consegui tudo isso, eu atingi, você pegou a dopamina, só que quando baixa a energia no fim do dia, você quer serotonina. É a hora que você quer chegar em casa e você quer abraçar quem você ama, você quer sentar no sofá e você quer desligar. Então, o cérebro ele funciona de uma lógica assim. Então, o Milagre da Manhã, eu acho que eu não li o Milagre da Manhã, mas eu sei tudo que ele aborda. No sentido de conceito do tempo dedicado para aquilo, você não tem nada marcado e você aproveita aquilo porque é um tempo seu e você dedica da forma que você quer, você coloca seu objetivo. É fantástico o conceito, mas talvez ele não mergulhasse nisso, mas de uma forma intuitiva, ele leu isso, né, da forma como é construído a necessidade que a gente tem, porque fica mais fácil a gente concluir algumas coisas, algumas tarefas. As pessoas que têm sucesso, geralmente, CEO, presidente, executivos como você, têm sucesso porque aproveitam isso de uma certa forma. E agora a gente consegue estudar também um pouco isso, né, de como se forma. Então é uma sacada muito importante que você tem ali. Falando agora de carreira, Matheus. O Borel, por favor, põe ali pra gente dar uma olhada aí, que o Matheus está com uma carreira muito legal. Esse aí é o momento ali Antes disso, explica o que é esse evento, Matheus, pessoal. Cara, esse é o maior evento de finanças do Brasil, talvez do mundo. Legal. Em que tínhamos mais de 30 mil pessoas ali presenciais. E 145 mil online. E na época que eu vi lá ali no YouTube, estavam com 145, mas depois já ultrapassou bastante isso aqui. Uau. Então, realmente é um baita de um evento que a gente organiza de forma anual. Ano passado, cara, foi muito bom e esse ano foi ainda melhor. E de surpresa, tive essa fala aí sobre mim. Esse ano eu não pude ir, porque eu estava num outro evento, mas no passado foi num ginásio, foi fantástico, mas assim, parece que é muito maior esse ano. Você pode passar, Borel, por favor? E ali, pra vocês terem dimensão do negócio, aquele pontinho pequenininho no vídeo é o Thiago Nigro, o tamanho do palco com a foto do Matheus ali. Pode pôr som, Borel. Queria mostrar para vocês o que aconteceria em 10 anos. Ele chegaria numa renda mensal de 120 mil reais, naturalmente, sem prospectar novos clientes. E em 10 anos, o Matheus teria uma renda mensal de 120 mil, mas teria acumulado uma renda até então de 5,6 milhões de reais, que é o que ele ganhou mês a mês. Isso aqui é um volume muito grande e muito factível. Muito bom. Assim, a gente pode tem, tirar o som, Borel. Fantástico, Matheus. Então, falando um pouco de carreira pro pessoal aí, agora você tá super despontado e todo mundo quer saber o cara que tá lá em cima, né? Sim. O que ele fez, como é que ele chegou lá e tudo mais. Para quem tá nessa trajetória, né? O que na carreira ajudou você a chegar lá? O que você pode dar de dica para quem tá ambicionando isso? Dentre várias outras ali, que está no mercado financeiro, que é um mercado pujante, sim, né? Como que você pode, o que você pode dar de orientação para o pessoal que está buscando aí? Sobre carreira em si. Como você chegou lá? Quais são os seus passos? Você foi certeiro? Você buscou, vou trabalhar com grana porque grana é o foco, né? Ou a sua trajetória, você fez a faculdade até o fim, você abandonou, você fez suas certificações, como a carreira, porque você é muito novo, sim, né? E você, obviamente, tem um sucesso profissional bastante relevante. Eu tive uma trajetória diferente, apesar, com 21 anos eu já era gestor de mais de 60 colaboradores na maior conta de uma multinacional. Então, eu tive um caminho corporativo diferente do seu. Hoje, sim, você é destaque do mercado financeiro, que é um mercado agressivo. Se é um mercado agressivo, todo mundo olha para ele. Você é um dos melhores entre os melhores, que os melhores estão onde tem o dinheiro. Como é que chega lá, cara? Tá, então eu vou comentar um pouquinho da minha história pra gente correlacionando isso. E aí qualquer ponto que você queira comentar, a gente para. Bom, eu sempre tive na minha mente que eu seria bem sucedido, né? Até porque não vim de família pobre, mas não vim de família rica, nunca tive nada de luxo. Eu estudava numa escola particular que grande parte eu tinha em bolsa, então os meus pares ali eram amigos ali, pessoas mais ricas, já com muito mais estrutura, e eu nunca tive aquilo. Então, eu sempre quis ali ser bem sucedido de alguma forma, tá? Inicialmente, eu acreditava que
eu deveria seguir aquele checklist que eu comentei no início da conversa, de que, poxa, primeiro eu tinha que comprar um carro, depois uma casa, depois, enfim, ter um emprego ou em um serviço público ou numa multinacional. E aí eu fui, assim, quebrando um pouquinho dessas crenças, né? Eu fui, assim, a minha primeira faculdade foi uma faculdade de tecnologia da informação, porque eu não sabia o que eu queria fazer. Então, eu fiz essa faculdade. Assim, gostava muito de aprender, aprendi muito sobre gestão, sobre liderança, mas não era o que meus olhos brilhavam, principalmente para a parte técnica de TI. Então, assim, era uma coisa que me dava dinheiro, mas não me dava nenhum prazer. Satisfação. Nenhum prazer. Então, eu, por alguns conselhos, eu cursei contabilidade, né? Eu tive não digo que um mentor, mas um amigo ali do meu pai que trabalhava como presidente de algumas empresas, se chama Paulo Ricardo. Ele comentou um pouquinho sobre isso, de que, poxa, a contabilidade é uma coisa boa, todo mundo precisa entender, qualquer empresário precisa saber sobre isso. E eu segui esse conselho e fui cursar contabilidade. Era uma matéria ali, né? Eram assuntos, assim, muitos que eu não sabia onde eu iria encaixar na minha vida. Muito sobre direito, muito sobre economia, mas que me deu bastante base, né? E em paralelo, eu sempre estudei muito via vídeos e principalmente os livros. Então, os livros me deram um conhecimento, assim, brutal. Principalmente considerando que naquela época, poxa, eu lia um livro a cada 3 dias, 4 livros. Então assim, era coisa de 5, 6 livros por mês e que foi me trazendo muito conhecimento, tá? E nesse mundo eu comecei a investir, né? Poxa, lá nos meus primeiros R$600 ali que eu ganhei no estágio, eu já colocava ali na poupança. Eu tive um crescimento ali muito fora da curva, porque eu sempre tive esse perfil um pouquinho empreendedor. Então eu já queria comprar pipa para vender, já queria trabalhar na feira, já queria ser garçom. Então assim, eu sempre dei um jeito ali de conseguir uma graninha. E um projeto que deu bastante certo durante a minha adolescência foi fazer festas. Então eu vendi alguns ingressos antecipados de festa. Com a grana de antecipado, eu alugava salão, eu contratava DJ, eu contratava segurança, contratava barman, comprava as bebidas. Então assim, eu tinha esse fluxo de caixa positivo. E aí sim, com o restante das vagas, ali eu vendia na porta. Era um preço um pouquinho maior do que o do antecipado. E cara, no geral eu ganhava na escala. Eu ganhava ali... Poxa, assim, eu tinha ali um custo fixo e um custo variável. A hora que eu chegasse no break-even, o resto era margem bruta no meu bolso. Então, assim, eu fui fazendo isso, foi dando certo uma, outra deu errado, fui aprendendo, dei certo a outra. Aí eu fui tentando fazer upsells. Então, poxa, aqui nessa festa eu vou tentar vender ali um combo, vou tentar vender cerveja, vou tentar, gerar mais receita. Então, eu fazia. Camarote. Aí teve festa que, poxa, faltou cerveja. Aí eu falei, putz, tenho que comprar mais. Aí comprei muito, faltou. Aliás, desculpa. Faltou cerveja, aí eu comprei muito, aí na próxima faltou cerveja. Aí, poxa, eu vi que no final o pessoal saia com fome, agora eu vou vender churrasco. Então, assim, foi realmente um aprendizado na prática, bastante volumoso, bastante intenso, bastante... Poxa, eu tava lá sozinho, até mesmo de questão de gerenciamento de equipe, porque aí eu colocava um cara que era muito bom, só que no lugar errado, esse cara só fazia coisa errada. Aí, poxa, esse cara aqui que era muito bom, mas também estava no lugar errado, e aí eu falava de uma forma que o outro se sentia mal. Então, assim, eu tive que realmente estudar muito e testar muitas coisas para conseguir encaixar ali todas as peças no tabuleiro. Tentativa e erro, o começo é tentativa e erro. Tem gente que tinha muita, assim, eu tinha muita confiança, que é o cara que recebia a grana, né? Então, poxa, às vezes eu colocava um cara mais autoritário, mas para receber a grana, então esse cara, ele fazia o que eu pedia, mas, poxa, às vezes sumiu uma grana. E aí, muitas vezes, o cara de confiança que eu tinha, que eu falei pro cara, poxa, não deixar ninguém entrar no bar, é um cara que não conseguia, fazer aquilo. Então, o cara deixava todo mundo entrar e sair e não conseguia falar. Então, poxa, só de eu trocar esses dois caras de lugar, basicamente... Resolveu o problema. Resolveu. Então, assim, eu fui muito aprendendo sobre a vida e empreendedorismo na prática mesmo. Mas ali, esse adolescente, você já era maior de idade ali, né? Trabalhando com bebida alcoólica, com certeza. Claro, com certeza. Claro. O meu público, todos eram maiores. Mas são experiências importantes, né? E são aprendizados muito ricos. E depois disso aí, já enveredou para a parte de finanças. Então, aí eu fui
assim, eu fui fazendo grana e fui, assim, aplicando a poupança. Depois eu descobri que existia um LCI dentro ali da própria poupança. Assim, eu investia pelo Banco do Brasil, eu tinha a poupança por lá. E aí eu vi que tinha um LCI do Banco do Brasil que rendia 80% do CDI. Eu falei, cara, eu vou testar. Coloquei lá, sempre estudei, né? Então vi que era protegido pela FGC, vi que poxa, eu tinha garantia, enfim. E aí coloquei, vi que rendia mais que a poupança. Aí eu falei, poxa, bacana. E aí esse produto sumiu e entrou uns 70% do CDI. Eu falei, pô, queria agora os 80, pô. Aonde que tem esse 80? Aí eu fui, poxa, procurar. Aí tinha XP, tinha um banco da Ecoval, tinha uma outra plataforma. Aí eu fui, cara, me aventurando, estudando, aprendendo, colocando meu dinheiro. Cara, teve um momento que eu coloquei minha grana em tudo pra saber o que era bom. Então, assim, poxa, eu fui lá no Daicoval, coloquei fundo de renda fixa, fundo multimercado, fundo de dólar, fundo de ações. Cara, o que rendia pra mim era bom, o que ia mal eu vendia. Sim, tudo errado. Né? Fundo imobiliário no começo. Eu ia lá e colocava em 10 fundos, o que pagava mais é o dividendo, eu ficava, o resto... Cara, assim, tudo errado na questão de análise, né? De fluxo de caixa e tal. Então, assim, eu realmente tinha uma paixão por aquilo. E no momento em que eu me vi ali formado em contabilidade, trabalhando com contabilidade, e que eu gostava muito de onde eu trabalhava. Era uma empresa incrível, chama Incompany. Poxa, as pessoas incríveis. Legal. Poxa, o que eu fazia era incrível, as empresas, né, os clientes eram incríveis. Mas chegou um momento em que, cara, eu não tinha a mesma vontade de estudar ICMS do jeito que eu estudava investimento. Sim. E nesse processo, assim, de centenas de livros, eu fui estudando, eu fui entendendo e falei, cara, isso aqui não me traz aquela sensação de poxa, eu quero viver com isso. Sabe? Então, eles mesmos me deram um toque de, poxa, é isso mesmo que você quer? A gente quer você num cargo de gestão, mas, cara, não parece que você está querendo. Então, até, poxa, fraquejei ali num tempo, mas, cara, eu entendi o recado e falei, cara, agora realmente eu vou tentar viver meu sonho. E naquela época eu não tinha muito o que perder. Naquela época, eu ainda morava com os meus pais, eu não tinha filho, né? Então, não que eu tenha agora, tá? Mas eu não tinha filho. Tempo de errar. Então, assim, eu poderia ter essa possibilidade e eu já tinha uma baita de uma grana acumulada. Então, assim, isso me dava oxigênio. E aí eu fui seguir esse sonho. Muito pelo curso, porque eu já vendia esse curso, eu já dava mentorias de finanças. Então, eu tentei viver disso, eu tinha canal no YouTube. Poxa, eu produzia muito conteúdo. E aí, bem no momento de crescer esse canal, de crescer essa forma de curso, foi aonde veio esse modelo da consultoria, que eu encontrei um alinhamento de propósito e de que eu realmente poderia convidar ali meus pais, convidar ali os meus amigos, que eu não precisaria vender nenhum produto ruim, que eu não precisaria colocar nenhum título de capitalização, nem nada do tipo. Então eu falei, cara, realmente aqui eu vou conseguir ajudar eles. E num modelo que, cara, falando de negócio, no modelo que no curso eu tinha altas margens e tinha escala, só que eu tinha um desafio muito grande e sozinho. E aqui eu tinha possibilidade de ajudar muito mais pessoas, porque assim, todo mundo precisa de ajuda com investimentos e com finanças, só que nem todo mundo tem tempo para isso e gosta disso. Você mesmo é um caso, que é super inteligente, mas você sabe que a sua hora é bem mais gasta na sua atividade e vale a pena pagar um profissional qualificado que está do seu lado para conseguir otimizar aquilo que vai fazer muito melhor do que você. Então, eu pensei nisso. Eu falei, cara, aqui eu ajudo mais pessoas num modelo que, cara, tem uma margem alta e é super escalável. Eu posso ter 1 milhão de consultoria ou posso ter 100 milhões sobre consultoria. Posso ter um cliente com 1 milhão, posso ter um cliente com 10 milhões. Sim. Então, enfim, eu vi ali um belo de um modelo em um oceano azul que, cara, se eu não conhecia, eu como especialista, analista, não conhecia esse modelo, poxa, quem dirá as pessoas? Então, foi ali um alinhamento muito grande ali do universo para que isso conspirasse para eu entrar nessa carreira. E, cara, foi a melhor decisão que eu tomei. Caramba, cara, inspiradora a sua trajetória, cara. Parabéns aí, acima de tudo. E estamos chegando nos nossos momentos finais. Quem quer te encontrar nas redes sociais aí, quem quer fazer que você seja consultor no Portfel, como é que te procura? Ou procura Portfel, como é que te acha?
Pô, bacana. Pode entrar no próprio Instagram mesmo, que a gente consegue deixar aqui o Instagram na Consigo, vai estar aqui embaixo, aqui, tá? Matheus Então, Fal. Mateus.fal. Perdão. Ali eu vou postar bastante conteúdo sobre investimento, sobre modelos, até mesmo sobre produtividade. E lá dentro do meu Instagram, na bio, tem ali um formulário para você preencher caso você queira entender como funciona o serviço de um consultor e como que a gente vai conseguir te ajudar ali no mundo dos investimentos. Se é melhor ali a parte de planejamento financeiro, se é na parte de investimento, se é na parte de seguro de vida ou nas próprias partes de planejamento patrimonial e sucessório. Então fica à vontade ali para preencher e caso faça sentido, a gente vai entrar em contato, eu e minha equipe de consultores. Muito bom, cara, muito bom. Parabéns de novo aí pela trajetória. Quem quer me encontrar nas redes sociais, Vitor Hugo Antequeira no Instagram. Temos aqui também agora o Spotify. Temos o canal no YouTube, Vitor Hugo Antequeira. E temos também o canal do YouTube, Hábitos Cash. Lá você encontra todos os conteúdos, muitas informações de como construir hábitos, rotina, disciplina. E episódio incrível, Matheus. Acho que todo mundo deve ter ficado muito feliz de acompanhar. Parabéns pela sua trajetória profissional. Você é um cara muito novo, com muito destaque, muito esclarecido, que eu sei que faz com paixão e que ajuda muitas pessoas. Eu sou muito grato de tê-lo como meu consultor. E obrigado por estar aqui hoje, cara. Valeu, cara. É só o começo e vamos ajudar muitas pessoas e consultores ainda a se desenvolverem. É isso aí. Valeu.